Eu comecei a trabalhar lá no sítio com meu pai, eu era bem novinha, eu tinha uns 6 anos de idade, eu e minha irmã, numa brincadeirinha de uma ficar dormindo e a outra acordada, deu certo um dia da gente poder estar ajudando ele a tirar leite. E nesse dia ele já viu a possibilidade que a gente poderia estar ajudando ele, né? Porque por mais que a gente soltasse os bezerros ou peiasse as vacas ou eu ajudasse ele a tirar um pouquinho do leite, que a gente não tinha os macetes ainda, ele viu a possibilidade de a gente estar acordando e estar lá junto. Então começou novinha. Que eu me conheço por gente, ela já logo que ela se formou mocinha, já começou a andar a cavalo, começou a guiar trator, começou a tirar leite, sempre ajudando o pai. Porque a gente não tinha condição de tocar tudo sozinho. E sempre foi aquela pessoa educada, aquela pessoa para frente, falava, Francinha, tem um bezerro lá embaixo, filho, vai lá dar uma carreira aqui lá. Rapaz, você queria que ela pegava um bezerro correndo atrás. Eu sempre gostei da área de nutrição, sempre gostei de falar sobre alimentos e sempre me importava com o que eu comia, desde pequena. E aí eu já coloquei na minha cabeça que eu queria fazer nutrição e que ninguém ia tirar eu daquela escolha minha. Não tinha como gostar, né? Porque estava aqui. E eu precisando dela, mas eu pensava, meu pai falou tanto para me estudar, eu não fui atrás. O que fartou? Fartou hoje isso para mim, né? Então eu tive vários obstáculos referentes à situação do meu pai de não querer. Eu teria que deixar esse momento de ajudar ele para estar fazendo nutrição, seria o primeiro obstáculo. E ele também acreditar que eu poderia estar fazendo veterinária, porque desde novinha era o que eu fazia, né? Mais os obstáculos de chegar até a faculdade e mais o sono e a falta de tempo que eu não tinha. Mas isso não foi motivo para mim desistir. Ela estava ainda terminando a faculdade, isso foi em 2005, mais ou menos, e a gente fez o convite para ela trabalhar na academia com a gente. Quando a gente convidou ela era manicure, entendeu? Ela fazia a faculdade, trabalhava lá no sítio deles e também ela era manicure. Começou fazendo avaliação física em todos os meus alunos da academia, em todos ela ralava muito. Com isso já começou a aparecer as primeiras consultas para a Fran. E na época ela me ofereceu R$2 por aluno para que eu pudesse estar fazendo esse trabalho, que era o que eles podiam pagar, e eu ainda fiquei muito feliz, porque já era uma grande possibilidade de eu começar a entrar na minha área de nutrição, né? E saber que eu estava no caminho certo. Cheguei a atender de 12 até 14 cidades. A cidade que se destacou foi Mirassol, porque foi lá que eu recebi um santo apelido, né, o Chicotinho, que quando eu ouvi a primeira vez lá na fila, que o pessoal estava aguardando para passar comigo, eu até achei que não iria pegar, levei na brincadeira, que o pessoal falava que eu era muito rígida, e aí eles na brincadeira falaram assim, hoje você vai levar uma chicotada da Fran, e foi um estralo, né, porque aí que lastrou o apelido, e no começo eu não achei certo, porque eu acreditava que eu não precisava daquele apelido para chegar onde eu cheguei. Eu conheci o Lorival em José Bonifácio, foi numa sexta-feira, ele chegou correndo lá dentro da clínica e perguntando, nutricionista? Aí eu disse para ele, sou eu a nutricionista. E ele falou, consulta. Eu falei, olha, eu não posso fazer uma consulta bem feita com você. Quando eu fui procurar a doutora Franciele, eu fui porque conhecia, né? Já sabia da força, do resultado e do trabalho dela. Eu falei, mas eu posso fazer uma avaliação rápida em você, se for o caso de você já querer começar seu plano alimentar, e depois na semana que vem a gente conversa melhor. Me atendeu, mesmo atrasada, e foi nesse dia que eu pergunto para ela se ela tinha namorado. Daí ele acabou me perguntando se eu tinha namorado, e eu respondi para ele que não tinha, e em pouco tempo, mais ou menos 23 dias, a gente acabou já casando. Quando eu casei com o Lorival, eu casei com ele fora do peso. Então eu comecei a controlar a alimentação dele, quando eu já estava morando com ele. E teve um dia que eu falei com ele de uma certa forma, que ele falou assim, Fran, você tem que tomar cuidado como você fala para as pessoas. E eu disse, como assim?
Aí ele falou assim, você empareda as pessoas. Eu entendo que você quer que eu emagreça, só que o jeito que você fala comigo, você não vai tirar resultado meu bom. Você pode tirar resultado de pessoas disciplinadas. A ideia de criar a Lowfran foi o Lorival acreditar muito no meu trabalho, nos resultados que eu tinha. Então, agregando o valor meu de nutricionista, junto com ele que faz a parte administrativa, ele deu uma ideia um dia para mim em casa, falou assim, Fran, o que você acha de a gente pegar todo esse trabalho que você tem e a gente fazer um complexo, um lugar onde as pessoas vêm até você e que a gente pode oferecer todo o serviço de nutrição com qualidade melhor para os pacientes. Eu tive uma certa rejeição. Eu não quis deixar, eu não queria deixar de maneira alguma. E aí ele já foi fazendo o projeto do prédio e todo mundo tipo empolgado da equipe que queria vir para o prédio Lowfran. Mas hoje a Lowfran é minha vida. Se eu fosse usar uma palavra para contar minha trajetória, eu usaria construção. Eu sempre fui apaixonado por construção civil e aprendi muito cedo esse ofício, essa atividade. Então a minha definição é que eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. E eu inicio no processo da construção civil muito cedo, aos 18 anos, onde eu fui muito feliz. Mas eu passei pelo processo de aprendizado todo. Fui servente, eu doei tudo de mim e fui o melhor. Fui pedreiro, carpinteiro, armador, mestre de obra. E 2 anos depois, aos 20 anos, eu chego já até a minha microempresa, onde eu era um empreiteiro. E aí então eu tinha condição financeira, porque eu fui de uma família muito simples e eu fui então conseguir pagar a minha faculdade. E no início, quando a construtora ainda era muito pequena, mesmo que eu tinha todo o quadro de funcionário, como eu gostava muito da atividade, eu botava muito amor naquilo, eu gostava de participar de todo o processo, né? Desde o processo licitatório, da viabilidade de custo, logística. Eu fazia o financeiro, contratava, demitia e ainda fazia sobrar tempo, porque o que eu realmente gostava era da gestão, da administração lá da obra, né? É onde eu me sentia feliz, onde eu me sentia realizado com aquilo. Ele com 6 aninhos, ele fez uma casinha de areia. E ele falou para mim assim, ô mãe, um dia eu vou ter uma casa como essa. E ele sempre foi assim, sempre sonhando em crescer, um dia eu quero ter isso. Um dia eu quero ter meu próprio carro, sabe? E eu não podia cortar o sonho dele, né? Tinha que deixar, né? Eu acho que ele se privou muito da mocidade dele, assim, você entendeu? De aproveitar mais, né? De passear, que isso daí eles não tiveram, ele não teve, né? E nessa de querer crescer, de ter as suas coisas, então ele se envolveu muito no trabalho. Bom, eu extraí tudo da construção civil, da indústria da construção civil. Eu degustei cada minuto que eu discutia esse assunto sobre a engenharia. Mas eu sentia que faltava em mim ali, porque eu queria ser mesmo, era um construtor, um empresário da construção civil. Então foi a decisão que eu sabia que eu tinha que fazer administração de empresa. Porque eu tinha muita complexidade na gestão de pessoas, né? Em montar equipes, eu já treinava pessoas, mas eu tinha dificuldade com isso. E foi
porque eu já fiz uma pós em gestão de pessoas, e eu saio então com a minha história de nada, eu chego a 152 funcionários registrando, assinando carteiras deles, com uma responsabilidade muito grande. E essa é a minha história dentro da construção civil, onde eu chego aos 40 anos e eu sou impedido de trabalhar na atividade, porque eu tive uma estafa e uma sequela muito séria com o assunto. Bom, eu cuidei de tudo, de muita gente, eu fui muito responsável com tudo isso. Eu cuidava da empresa, eu cuidava das pessoas, cuidava do processo, da viabilidade, da captação e de toda essa estrutura, mas eu esqueci de cuidar de mim. E aos 40 anos, então, eu tenho essa estafa, onde um laudo médico falando para mim que eu tinha que cuidar de mim, que eu era uma pessoa e que eu tinha minhas limitações, e que aí volta e vira todo o jogo, né? Eu teria que parar com aquilo que eu mais amava, que era a construção civil. Aí eu conheço, um valor que eu não me permitia desfrutar dele, que era a família, onde eu vejo a importância da minha mãe, dentro do processo de cuidar de um filho, e ela foi muito importante para mim nesse momento. Onde eu tive uma estafa, que eu tive síndrome do pânico, fiquei com medo de tudo, a gente fica instável, A gente perde a referência do homem forte, daquele cara duro, e a gente passa a ter medo das coisas. E a minha mãe foi a minha referência naquele momento. Aí eu tinha que trabalhar, e ao mesmo tempo cuidar dele, Trouxe ele para ficar perto de mim, você entendeu? Você dando uma força, dando um jeito daqui, um jeito dali. Começa então ali uma nova trajetória, uma nova história do Lourival, Um novo período, onde eu desconhecia essa ideia de cuidar de mim, Eu não olhava para isso, eu não tinha esse valor. E eu começo a entender o quanto eu estava errado, onde eu abri mão da minha estética, Que aos 28 anos eu era um atleta ainda, pesava 78 quilos e corria atrás de bola 3 vezes por semana. E eu abandono tudo isso, e chego aos 40 com 121 quilos, obeso, Com a pressão alta, enfim, estafado, infeliz. Eu fiquei, eu tive uma sequela de estafa, eu estava gordo, infeliz e chato, eu falo. E realmente era isso. E a Franciele, a doutora Franciele, uma nutri reconhecida, junto com a nutrição, me salvou. O Lourival chegou com 120 quilos, ele com 1,75 m, praticamente ele apresentava um quadro de obesidade já grau 2. Então a gente tinha que organizar o peso dele, mudar os hábitos dele para um hábito de 90 ou 85 quilos, que era o estabelecido para o peso ideal dele. O que aconteceu foi que a nutrição, conhecer a nutrição, discutir sobre a nutrição, aprender sobre isso, foi a minha salvação. Me tornar a pessoa que eu sou hoje, como um orientador da nutrição comportamental. O quanto toda a minha história, um treinamento com pessoas, hoje me fez um coach da nutrição. Um coach que defende, que discute a nutrição comportamental como um valor imenso, onde eu posso ser referência e ajudar pessoas a entender esse processo. E eu sou muito feliz e muito grato a Deus e a todas as pessoas que me ajudaram a chegar e entender isso. Eu fico entusiasmado em falar da Fran, falar da nutricionista reconhecida que é a Fran. E que ela vem nesse momento mudar toda a trajetória, todo o rumo, realmente dar sentido na minha vida, Onde eu aprendo a cuidar de mim, Ela me ensina realmente os valores da nutrição para mim, onde eu reconheço que eu precisava realmente, nesse momento, olhar para a minha pessoa, olhar para os valores que eu tinha abrido mão, da estética, enfim. Realmente a Fran foi muito importante para mim. Hoje eu penso que a Fran foi um presente de Deus na minha vida.